Eles têm olhos, mas não veem. A cegueira espiritual dos dias de hoje. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, ouvidos para ouvir e não ouve, porque são casa rebelde. Ezequiel 12:2. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Mateus 13:13. Vivemos tempos de intensa atividade religiosa. Igrejas estão cheias, cultos são transmitidos para milhões, Bíblias estão disponíveis em todos os formatos e plataformas. No entanto, apesar de toda essa abundância de informação e acesso à verdade, uma triste realidade se levanta: a cegueira espiritual. A cegueira não está fora, está dentro. Muitas vezes, quando falamos sobre cegueira espiritual, pensamos no mundo lá fora, nos perdidos, nos que vivem no pecado sem arrependimento. Mas a palavra de Deus, especialmente nas passagens de Ezequiel e de Jesus em Mateus, não está falando apenas de ímpios, mas da casa de Deus. Ezequiel foi chamado por Deus para profetizar no meio de um povo que ouvia, mas não escutava, via, mas não entendia. Um povo rebelde, que estava dentro do contexto religioso de Israel, mas havia perdido a sensibilidade espiritual. Jesus, ao citar Isaías e falar com os fariseus e multidões, também aponta para a mesma condição. Gente que ouve a palavra, mas não a recebe, que vê milagres, mas não enxerga o reino. Essa é a realidade de muitos hoje dentro das igrejas. Gente que canta, ora, até prega, mas não enxerga. Vivem na prática religiosa, mas com o coração distante de Deus. Estão cegos, espiritualmente cegos. Sinais de cegueira espiritual. Você pode estar se perguntando: será que eu também estou espiritualmente cego? Vamos refletir em alguns sinais claros de cegueira espiritual segundo a Bíblia. 1. Falta de discernimento espiritual. A pessoa cega espiritualmente não consegue discernir o que vem de Deus e o que vem do mundo. Confunde emoção com unção. Aceita qualquer evangelho, desde que soe bonito. Está vulnerável a heresias porque não tem os olhos abertos para a verdade. 2. Indiferença ao pecado. Quando a cegueira espiritual se instala, o pecado se torna normal. O que antes incomodava, agora é aceito com naturalidade. A tolerância com o que Deus abomina. E o pior, tudo isso acontece dentro da igreja. 3. Religiosidade sem transformação. A pessoa cega espiritualmente é extremamente religiosa, mas não experimenta transformação de vida. Vai aos cultos, sabe versículos de cor, mas continua com um coração endurecido, sem frutos de arrependimento, justiça e amor. 4. Desinteresse pela palavra. Quem está espiritualmente cego não sente fome da palavra. Lê a Bíblia como obrigação, ou nem mesmo lê. Não busca entender o que Deus está dizendo. Fala com Deus, mas não se importa em ouvir o que Ele quer falar. As consequências da cegueira. A cegueira espiritual não é apenas uma condição momentânea. Ela tem consequências graves. Afasta o coração de Deus. Isaías 29:13. Impede a salvação. 2 Coríntios 4:4. Torna o coração insensível. Mateus 13:15. Causa apostasia. A pessoa abandona a fé verdadeira e não percebe. Jesus chorou por Jerusalém porque eles não reconheceram o tempo da visitação de Deus. Lucas 19:41-44. Eles tinham a lei, os profetas, o templo, a tradição, mas estavam cegos. Jesus estava diante deles, e eles não viram. Isso pode estar acontecendo hoje. O Espírito Santo se move. Deus fala. Milagres acontecem. Mas muitos seguem indiferentes. Vão à igreja, mas não vão a Cristo. Estão no templo, mas longe do trono. É possível estar dentro e estar perdido. O filho pródigo se perdeu fora de casa. Mas o irmão mais velho estava dentro de casa e ainda assim distante do coração do pai. Ele era obediente externamente, mas ressentido, crítico e incapaz de celebrar o que o pai celebrava.
Isso nos ensina que estar dentro da igreja não significa estar perto de Deus. É possível estar fisicamente presente, mas espiritualmente ausente. É possível conhecer doutrina, mas não conhecer a pessoa de Jesus. É possível ter olhos, mas não ver. Como romper com a cegueira espiritual? Deus não nos alerta sobre a cegueira para nos condenar, mas para nos despertar. O Senhor deseja. Apocalipse 3, 17 e 18 fala sobre a igreja de Laodiceia que dizia: Sou rico, mas na verdade era cega e nua. Jesus aconselha: Unge os teus olhos com colírio para que vejas. 2. Peça discernimento. Salmo 119, 18 diz: Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você pode orar assim: Senhor, abre meus olhos espirituais, me dá discernimento, me ensina a ver como tu vês. Deus responde a essa oração. 3. Volte ao primeiro amor. Corações frios não enxergam com clareza. Quando você se reconecta com o amor verdadeiro por Deus, seus olhos espirituais se abrem. O amor aquece, o amor revela, o amor traz luz. 4. Obedeça à palavra. A Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus. Mateus 5:8. A obediência abre os olhos. Quando você se rende, se quebranta, se arrepende, Deus começa a te mostrar o que estava escondido. 5. Ande na luz. 1 João 1:7 diz: Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. A luz revela. Se você anda na luz, não tem medo da verdade, se expõe, se corrige, se limpa. Quem anda na luz, enxerga com clareza, um clamor por visão espiritual. Hoje, Deus está chamando a sua igreja para abrir os olhos. É tempo de enxergar o que está por trás das aparências, de perceber o que o Espírito está dizendo, de entender os tempos, de ver a necessidade do arrependimento, de discernir entre o verdadeiro e o falso. O mesmo Jesus que curou o cego de nascença quer tocar você hoje. Ele pode te fazer enxergar de novo, ver o pecado, ver a graça, ver o chamado, ver o propósito, ver a glória de Deus. Conclusão: abra os olhos, antes que seja tarde. Em Apocalipse 3, Jesus fala à igreja de Laodiceia, uma igreja rica, bem equipada, mas espiritualmente cega. E ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. A cegueira espiritual nos impede de ouvir essa batida, nos impede de abrir, nos impede de ver que Jesus está do lado de fora tentando entrar. Que hoje seja o dia em que seus olhos espirituais sejam abertos. Que você não apenas ouça, mas entenda. Não apenas veja, mas perceba. Que o Espírito Santo venha como colírio celestial, removendo toda a escama dos olhos. Que não sejamos como os fariseus, que viam os milagres, mas rejeitavam o Salvador. Que sejamos como Bartimeu, o cego à beira do caminho, que clamou com fé: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. E Jesus o chamou. E Jesus o curou. Clame hoje. Ele ainda abre os olhos dos cegos.